Olá, queridos. Demorou um pouquinho, mas nós estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo sobre Gálatas, capítulo 4. Então nós vimos até agora aqui uma situação muito clara em que o apóstolo está ali injuriado, está preocupado, está entristecido, né? E até mesmo bravo, pelo retorno que os Gálatas, ou pelo menos parte daquelas pessoas que pertenciam àquelas igrejas daquela região, né? Nós já compreendemos, entendemos que os Gálatas são moradores de uma região, não é de uma cidade. Não existe uma cidade chamada Galácia. Galácia é uma pequena região ali, onde supõe-se que direcionado principalmente a 4 das cidades que nós já mencionamos aqui. Então, queridos, o que Paulo trabalha nesse momento no capítulo 4? A nossa filiação em Cristo, quer dizer, nós nos tornamos filhos de Deus pela ação de Cristo, uma ação libertadora e transformadora de uma condição que nós tínhamos anteriormente, mas que em Jesus nós mudamos. Ele traz ali uma preocupação, de novo, Paulo falando da forma como ele foi recebido, do carinho que ele recebeu, do amor que ele tem por aquelas pessoas, e que justifica então essa preocupação e essa tristeza dele, e chama atenção também, como é que vocês voltam ao vômito, né? Como um determinado ponto da Bíblia nós temos essa frase. Voltar ao vômito significa você abrir mão de permanecer na pureza, na santidade, e como os cães que vomitam e depois vão lá e comem o seu próprio vômito, as pessoas, depois de abrirem mão de todas aquelas prisões espirituais, morais, éticas que viviam por conta de fé em coisas que não se justificavam e nem estavam ali de verdade, né, criados pelas mãos humanas. Então eles passaram a conhecer essa fé movida pelo Espírito Santo, essa fé que os colocava diante de Deus verdadeiramente, e de repente começam a voltar atrás, né, instruídos, levados ali por terceiros a esse retrocesso, essa volta ao vômito, como a Bíblia nos mostra, né? Então, num outro ponto final ali desse capítulo 4, Paulo vai mostrar a figura de Sara, a mulher de Abraão, que lhe dá o filho Isaque depois de muito tempo, né? De uma promessa que demorou para ser cumprida, mas foi cumprida, e Agar, que era ali uma serva da própria Sara e que em determinado momento foi utilizada pela própria Agar como um jeitinho, né, de dar uma solução que Deus já tinha informado que traria, mas que ela não quis esperar, e buscou ali e criou uma situação complicada, quando ela permite que Agar conceba um filho de Abraão, esse filho Ismael, né? Que até hoje as consequências dessa ação são sentidas no mundo, não só entre os hebreus, entre os israelitas de hoje, os israelenses de hoje, mas nós como civilização humana sentimos os efeitos dessa desobediência dentro da história, no passar da história e ainda hoje. Mas então, só para confirmar para vocês que essa posição que Paulo trazia, dizendo que a lei, aquelas obras ali que Moisés fez e que deixou escrito, elas tinham função, elas tinham orientação, mas elas foram perdendo a função dentro de uma religião onde as práticas ficaram mais importantes do que os sentimentos de obediência, mais importante do que os sentimentos de compaixão, mais importante que os sentimentos de justiça. Então você cumprir aquelas regrinhas que foram lhe colocadas, e Moisés trouxe no momento, perdão, no momento que Deus instrui e começa aquela nação, então tinha que haver orientação. Mas aquelas orientações eram apenas para introduzir aquela religião, para fortalecê-la. E na sequência eles deturparam tudo isso, fazendo daquelas práticas a essência da religião. E eu mostro para vocês que já no livro de Isaías, 700 anos antes de Cristo, o próprio Isaías, né, a boca de Isaías, mas pela voz do Espírito Santo, já avisava aquele povo que aquilo estava errado, que eles transformaram aquilo em leis humanas e que não era o falar de Deus. Quando Isaías aqui no capítulo 29 está falando sobre o juízo, sobre Israel, sobre Judá, no verso 13 ele diz assim: o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca, né, nas práticas,
e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos humanos, ensinados por homens. Então avisa o Senhor: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo, né? E aí ele vai explicando que ainda assim, apesar dessa ação de desvio da essência da fé em Deus, que elas têm que estar entronizadas no nosso coração e não nas nossas atitudes, né? Foi o que Paulo brigou, foi o que Paulo interpretava de maneira errada e era um fariseu empedernido e cumpria aquelas regras milímetro por milímetro. Então, quando ele tem um encontro com Jesus, indo para Damasco, ele muda essa concepção, compreende isso que Deus falou pela boca de Isaías, e então começa a pregar uma religião que, na verdade, religa-nos de fato com Deus. E aqui no capítulo 4 ele quer mostrar para mim e para você que há uma visão nova que tem que ser entendida e compreendida. No verso 1 diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor do tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, né, esse versículo é importante, guarda ele, capítulo 4 de Gálatas, verso 4, mostrando que quando chegou a plenitude, significa quando Deus estabeleceu, Deus tinha uma série de coisas para acontecer, e quando essas coisas aconteceram, então Jesus veio, né? Nós já estudamos sobre isso, já ensinei sobre isso. A língua grega, as estradas romanas, a forma de Roma administrar suas províncias, tudo isso tinha a ver com essa plenitude do tempo que permitiu que o evangelho fosse pregado com mais facilidade. Assim também nós, quando éramos menores, né, estávamos escravizados. O que Paulo está dizendo? Quando você não conhecia Jesus, quando não tinha havido ainda a plenitude desse tempo para que Cristo viesse e trouxesse o evangelho, e mais do que isso, cumprisse a sua missão naquela cruz e depois desocupando aquele túmulo, nós éramos refém dessa situação. Como um jovem, um menino, filho de uma família, né, que ao pai cabia a educação dele. E como é que ele fazia isso? Contratava um pedagogo, né? O pedagogo o que era? Era um escravo, era um servo que tinha conhecimentos, que tinha capacitação de ensinar aquele menino a ler, a escrever, a ter uma profissão. Ele formava aquele jovenzinho, aquele garoto, depois aquele adolescente, numa profissão. Até hoje, entre os judeus, uma parte deles, por mais ricos que eles sejam, os seus filhos são ensinados numa profissão manual, né? Eu conheço a história de um banqueiro aqui no Brasil, em que o pai dele ensinou durante muitos anos ele a ser um joalheiro, alguém que consertava relógio, que consertava joias, que até fazia. Por que isso? Porque eles tinham uma visão, uma compreensão que pelas mãos nós buscamos o nosso pão, né? E que se porventura a nossa situação todinha mudar, né? Aquele homem era um banqueiro, se porventura um dia ele perdesse tudo, o seu filho não seria alguém que não teria a capacidade de ganhar o pão com as próprias mãos. É bonita essa visão, esse entendimento. Então, já naquela época, não era só com os hebreus, com os judeus, as famílias de posse, que tinham uma certa posse, compravam, contratavam, arrumavam os pedagogos, né? Que hoje os nossos professores, eles fazem o curso de pedagogia, numa alusão, numa referência àquilo que se fazia no passado. Esse pedagogo, esse servo, ele tinha a incumbência de ensinar. E quando ele estava ensinando, o que ele ensinava para aqueles meninos? Ele ensinava o conhecimento que ele tinha. Que é como eu e você quando vivemos, né, no mundo, nós vamos andando pelas coisas do mundo. Porém, chegou um ponto em que esse pedagogo terminou o seu trabalho e aquele adolescente se torna um homem, e de um homem ele se torna alguém livre para fazer as escolhas. Não são mais os ensinamentos e as posturas que ele tinha quando ele estava aprendendo que dirigem a sua vida. Aquilo vai lhe influenciar, aquilo vai lhe fortalecer, mas ele vai fazer escolhas, porque até então, ele e o próprio escravo, o pedagogo, diante do pai era a mesma coisa, eram pessoas que tinham que apenas ouvi-lo. Eram ali como, o direito dele era o mesmo do servo, ele apenas comia, bebia e aprendia.
Quem mandava, quem comandava, quem escolhia era o pai. A partir do momento que ele atinge a idade adulta, ele passa a ser livre para fazer as suas escolhas. É isso que Paulo usa como analogia, como uma comparação. Então nós andamos nos rudimentos do mundo, né? Nas práticas do mundo, porque nós não tínhamos alternativa, nós não tínhamos o amadurecimento da nossa espiritualidade que na plenitude dos tempos Jesus trouxe. E aí nos é dada a capacidade de, usando o conhecimento da lei, a lei não é anulada na obra de Jesus, a lei não é esquecida na obra de Jesus, mas ela volta a ter a importância que sempre devia ter tido e que transpassou essa importância e se tornou a própria religião. O que nunca foi o projeto de Deus, tanto que ele pede que ali na obra de Jesus isso volte a ser do conhecimento humano. A verdadeira religião, nós vemos lá em Jeremias também, é o seguinte: quando vocês me ouvirem e me obedecerem, então eu serei o vosso Deus e vocês serão meu povo. Eu tenho nojo das suas festas, dos seus jejuns, porque eles eram feitos apenas como um ritual, como algo ali para enrolar e mostrar para Deus que havia uma ligação com eles, mas nas suas ações não eram. Eles eram corruptos, não havia justiça sobre Israel, né? Então nós olhamos aqui e vemos que Jesus, ele é a personificação de avisos que Deus foi dando. Você ouviu comigo ali em Isaías, eu vou repetir aqui para você, nós não temos a edição ainda, mas vamos ter logo, viu? Mas então você leia Isaías 29, verso 13, você vê ali Isaías falando a mesma coisa que Paulo está falando aqui. Que a lei se tornou apenas letra para eles. E que na letra, essa religião era morta. Apenas na letra, né? Alguns entendem assim, então quer dizer que a Bíblia ela está em segundo plano e o Espírito Santo para cima. O que é do Espírito Santo é mais nobre do que da Bíblia, porque o Paulo falou que a letra é morta. Meu querido, minha querida, nunca faça essa interpretação, porque ela chega a ser estúpida. O que Paulo diz ali é o seguinte aqui: a palavra dissociada da ação do Espírito Santo que te faz entender e compreender ela é morta. Mas não de que a Bíblia, por si mesmo, ela não tem valor. E que o Espírito Santo é que conduz. Tem gente que ensina isso, mas é porque não compreende, não sabe ler, né? Não sabe interpretar um texto. Então sai essas aberrações, porque a palavra de Deus é a revelação de Deus. O que o Espírito Santo fez? Ele revelou. Então com ele você vai ter a perfeita interpretação e a compreensão da palavra de Deus, porque ele conhece da origem. Foi ele que inspirou aqueles homens. E agora ele que ilumina você, né? A palavra de Deus não é inspirada e iluminada? Inspirada para aqueles que escreveram. Iluminada para você que a lê, né? Pela ação do Espírito Santo. Então, essa questão do pedagogo é essa visão que Paulo mostra. Até um determinado ponto, quando estava só aprendendo, você estava vivendo por essas coisas e você não tinha liberdade de escolha, né? Agora, com o advento de Cristo, que compara-se com a maturidade e com a liberdade que o moço passava a ter, então nós temos o poder de fazer as nossas escolhas, não esquecendo aquilo que aprendemos na palavra de Deus, mas pela ação do Espírito Santo buscando a essência da nossa fé. É isso que Paulo diz para eles ali. Vocês estão abrindo mão. Vocês começaram no Espírito, que é na essência, jogaram fora isso e estão voltando para a carne, para a própria carne, né? Ó nécios, ó Gálatas e nécios. Nécios, querido, é uma palavrinha bem educada para dizer: larga de ser burro, meu. Desculpa a franqueza do pastor aqui, mas mais ou menos isso aí. Nécios é no sentido de tolo, no sentido de que você não compreende o que você está fazendo, né? Ali do verso, isso vai até o verso do 1 até o 7. Do verso 8 até o verso 20, queridos, fala da preocupação de Paulo com eles. Paulo gostava, obviamente, tinha amor por aquele povo, eles eram fruto do trabalho missionário dele. Aqui no verso 13 ele diz: e vocês sabem que eu lhes preguei a primeira vez por causa de uma enfermidade física. O que nós entendemos aqui? Ele tinha aquela oftalmia, que era uma inflamação que alterava as feições dele e diminuía a capacidade dele enxergar tudo. Então, ele, quando chegou ali, ele estava enfermo. Então ele chega a dizer aqui que ele agradece a eles porque eles não o deixaram de lado, porque a tendência era que a feição dele era tão alterada, aquela doença ela trazia
secreções, pus nos olhos, que muitas pessoas queriam distância. Mas não foi assim com aquele povo daquelas cidades que compõem a Galácia. Eles receberam Paulo a si mesmo, e ele diz aqui, se pudessem, vocês até tiravam os seus olhos e dariam para mim, mostrando a afeição, o amor que foi criado entre eles, pela força do Evangelho, pela força do amor de Cristo. Então agora ele está incomodado e entristecido por isso, porque ele recebeu esse amor genuíno do Espírito Santo. E agora ele vê a ausência do Espírito Santo neles, por força daqueles falsos mestres, né? Ele trabalha aqui, porque eu posso testemunhar desse amor que eu vivi com vocês. Agora, e aqueles que estão aí agora tentando afastar vocês de mim? Eles são honestos, né? Aqui no verso 17, na parte B, o que eles querem é afastar vocês de mim, né? Para que vocês se interessem por eles. Esses falsos mestres, eles andavam ali buscando aquelas comunidades novas, evangélicas, e arrumando um espacinho para serem remunerados, né? E em nome de serem judeus, diziam que Paulo, que tinha se afastado totalmente do judaísmo, era alguém que estava ensinando errado para eles, e que para eles serem salvos, Jesus ia fazer a obra, mas antes eles tinham que ser judeus, para depois receberem a salvação de Cristo. O que é uma inverdade sem sentido nenhum, e que levava Paulo a ter tristeza deles darem abertura para essa verdade. Porque a salvação não é por obras, não é por religiosidade, é pelo amor de Deus e o teu arrependimento abrindo o teu coração, rasgando o teu coração, para que aquele presente de Deus se encaixe na tua vida. É isso aí, tá certo? E por último, né, nós vamos terminar aqui o nosso quarto capítulo, mostrando que Sara e Agar, alegoria das duas alianças. O que Paulo diz aqui? Alguns críticos até trazem sobre esse momento aqui de Paulo, que ele não devia fazer assim, que isso é uma alegoria. Às vezes as pessoas começam a alegorizar toda a Bíblia e não é assim. Mas nesse caso específico, o que é alegoria, queridos? Alegoria é um fato que acontece, que quando você olha para ele é tipo um aviso, ele é uma figuração, ele tem uma representatividade para coisas que virão depois, né? A alegoria é uma forma de interpretar a Bíblia que a gente tem que ter muito cuidado, porque não são todas as coisas que são alegorias, tá? Mas nesse caso específico, Paulo tem razão. Ele está falando, se você ler aqui todos os capítulos, você verá, todos os versículos, perdão, você verá que ele mostra que, no caso de Ismael, ele que dá sequência naquela promessa que foi dada a Abraão no dia que ele foi chamado: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e você terá uma nação que não será possível de contar, como não se conta as estrelas. Então como é que isso ia haver se Abraão não tivesse um filho? E quando Deus fez essa promessa, Sara era a única mulher dele. A promessa era para eles, para os dois. Então, tudo que vem de Ismael é fruto da promessa. Não está preso na lei, né? Então é o que Paulo ele tenta demonstrar aqui com clareza para nós, que, na verdade, a escravidão que havia na lei, ela é compatível com a escravidão de Agar. Agar não era escrava? Então o filho dela sai, sim, dos lombos de Abraão, mas sai na escravidão. A escravidão da lei, que ele diz que os homens se perderam e que agora querem trazer de novo o cristianismo. Então ele fala, Agar era escrava. Ismael nasceu como um filho de escrava. Por mais que ele fosse ali inicialmente projetado e bem-vindo, e que naquele tempo as mulheres estéreis traziam as suas servas e deixavam que deitassem com seu marido, para que então os filhos da serva fossem transformados em filhos legítimos da dona. Mas não foi o que aconteceu com Ismael. Vocês lembram que chegou um momento quando ela concebe Isaac, ela pede que seja expulso. E Deus autoriza, queridos. Se você olhar a história lá, você vai ver que o Abraão ficou meio assim, como é que ia fazer isso agora? Era filho dele. Mas Deus diz, deixa que eu cuido deles. Ouve a tua mulher. Então Paulo usa isso para mostrar, olha, Ismael é filho da escrava. É como você hoje permanecer
achando que a lei de Moisés é que vai te dar estruturação, quando ela apenas há para você mostrar, conhecer o que pode e o que não pode. Ao passo que em Isaac, né, sempre a gente pode confundir Ismael com Isaac, mas o Ismael é o filho da escrava, e Isaac é o filho da livre. É o Isaac que tem a promessa de tudo aquilo que Deus ofereceu a Abraão e que termina em Cristo Jesus. Então, esse capítulo 4 é muito importante você entender ele, o significado, né? Agar, a escrava. Sara, a livre. O filho de Agar permanece na escravidão. O filho de Sara, Isaac, é o continuador da promessa que veio sobre Abraão, certo? E em Isaac nós vamos chegar em Cristo Jesus. Na genealogia de Isaac está Jesus. Não é na genealogia do filho da escrava, é no filho da livre. Então, essa alegoria que Paulo faz. Escravidão, permanecer na lei como forma de ação e não como mudança de coração. Livre é aquele que recebe uma promessa e vive por ela e transforma a sua vida de tal maneira que Deus é entronizado em si mesmo pela presença do Espírito Santo. Amém, queridos? Essa é a nossa aula do capítulo 4 de Gálatas e em breve nós teremos os outros, tá? Vem algumas alterações, mudanças nesses estudos. O pastor pretende criar um canal só para isso, tá? Na verdade, um grupo só para isso, tá bem? A palavra que nós vamos usar hoje como senha, né, é escrava, tá certo? A palavra é escrava. Ok? Até a próxima, queridos. Hoje está frio, hein? Mas está gostoso. Um dia lindo. Eu adoro eu estou olhando aqui para o lado de fora agora, a neblina descendo aqui, e eu amo esse panorama, né? A Rose também, mas viemos para o lugar certo, né? Aqui tem bastante. Um abraço, queridos. Fiquem com Deus.